Nos anos 2000, um caso chamou a atenção dos Estados Unidos, quando uma criança de apenas 6 anos se tornou o mais novo atirador de uma escola do país. E a motivação do caso seria porque ele teria tentado beijar a sua colega de classe e ela o rejeitou. E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Naka e sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. Se você é novo por aqui, antes de mais nada, já peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Lembrando que a gente tem vídeos toda quarta e todo domingo. Então, sem mais falação, bora logo pro caso. Kyla Renee Rowland nasceu no dia 12 de maio de 1993 em Mount Morris Township, no Michigan. Ela era filha de Veronica Lafayette e Ricky Rowland e tinha 2 irmãos, uma menina e um menino, ambos mais velhos do que ela. Logo após o nascimento da Kyla, os seus pais se separaram e a Verônica se casou novamente com um homem chamado Michael McQueen. Aos 6 anos, a Kyla era vista como uma criança muito gentil, adorava ir à igreja com sua família, gostava de assistir à TV, principalmente ao programa Barney, e era conhecida na escola como a melhor leitora de sua classe. Ela estudava na primeira série na escola primária Buell, que ficava no distrito escolar Beecher, que era um distrito público no condado de Genesee, lá no Michigan. Essa região onde ficava a escola era uma região violenta, digamos assim, tinham muitos pontos de tráfico no local, então algumas das crianças que estudavam ali vinham também de uma família bem conturbada e envolvidas nessas questões. Um desses colegas de classe da Kyla era um garoto chamado Dedrick Owens, que também tinha a mesma idade dela, 6 anos. O Dedrick era uma dessas crianças que vinha de uma família extremamente conturbada. O seu pai, que também se chamava Dedrick, ele estava preso por violar a liberdade condicional depois de ser condenado por tráfico. Então ele e seu irmão viviam com a sua mãe, Tamarla. Porém, naquela época, naquele ano, a família havia sido despejada da sua casa, então a Tamarla mandou que os seus 2 filhos fossem morar com o seu irmão, né, que era tio das crianças, e se chamava Sir Marcus Winfrey. O Marcus, ele dividia um apartamento com um outro homem, um amigo da família de 19 anos que se chamava Jamelle James. E a verdade é que a casa era como se fosse um ponto de tráfico, onde lá eles vendiam drogas de todos os tipos e era um local conhecido principalmente como um ponto de crack, onde muitos viciados costumavam trocar armas roubadas por drogas. Então, as crianças ali tinham acesso muito fácil, tanto às drogas de todos os tipos, quanto a armas também. E a casa era frequentada por todo tipo de gente. A polícia, inclusive, já sabia dessa casa e já estavam ali investigando tudo o que acontecia, todas essas trocas, todas as questões de armas e drogas. Porém, eles não tinham conteúdo suficiente, não tinham provas o suficiente para prender alguém ou fazer algo daquele tipo, ou então eles só ignoravam. Mesmo antes de ser exposto a essa relação, a essa casa do tio, o Dedrick já havia passado também por muita coisa na sua antiga casa. A sua mãe, Tamarla, também era usuária de drogas e ela tinha inclusive uma outra filha que ela havia mandado também morar na casa de parentes, depois de também ter alguns problemas na sua casa. E devido a toda essa exposição que o menino sofria, toda essa vida conturbada que ele tinha mesmo tão novo, o Dedrick era conhecido também na escola por ter um comportamento muito difícil. Ele costumava xingar os seus amigos, os seus colegas de classe, bater em todo mundo. Ele tinha atacado uma criança que negou picles para ele e ele já havia sido suspenso por atacar uma menina com um lápis na escola. Na época do caso, a Tamarla estava trabalhando em 2 empregos e ela estava tentando se fixar realmente, voltar a ter os seus filhos por perto. Na manhã do dia 29 de fevereiro de 2000, a Kyla não queria ir para a escola. Era um típico dia onde a criança acordou ali indisposta, estava com uma certa preguiça, não queria acordar, não queria sair da cama, tomar banho, fazer as coisas normais. E naquele dia, sua mãe estava trabalhando, então as crianças estavam ali meio que tomando conta delas mesmas. Os seus irmãos mais velhos, principalmente a Elizabeth, que era a irmã dela mais velha, ela tinha 11 anos na época, ela estava ali tentando cuidar da irmã, fazer com que ela fosse para a escola.
E a verdade é que a Kyla provavelmente não quis ir naquele dia, porque um dia anterior, o Dedrick havia tentado dar um beijo nela no parquinho da escola e ela então o empurrou para longe. Segundo a Elizabeth, a Kyla era uma criança moleca. Ela gostava de brincar com sujeira, ficar suja, não gostava muito de básicas, assim, de meninas de 6 anos. Ela gostava de coisas aventureiras. E era uma menina muito corajosa. Ela realmente não levava desaforo. Então, quando esse menino tentou beijá-la de alguma forma, ela o empurrou para longe, sem pensar 2 vezes. Então a Kyla, mesmo não querendo, ela saiu então para ir para a escola, já que ela não tinha também com quem ficar, e eles moravam a alguns quarteirões da escola. Então todos os 3 foram caminhando e foram parando nas suas escolas. Eles deixavam primeiro a Kyla e depois seguiam seus caminhos. Como a Kyla deu um certo trabalho aquela manhã, a última coisa que a sua irmã Elizabeth lembra que falou para ela foi um "eu te odeio". Porém, aquela seria a última coisa que ela diria à sua irmã. Naquele dia, o Dedrick levou com ele para a escola uma arma que ele havia encontrado em meio a alguns cobertores dentro da sua casa. Aquela era uma arma que o Jamelle, na verdade, havia trocado por drogas, e a arma estava inclusive carregada. Em certo momento, durante a troca de classe das crianças, os alunos estavam enfileirados todos no corredor e alguns esperavam dentro da classe, inclusive a Kyla e o Dedrick. A professora responsável pela turma era a Alicia Jude. E ela então saiu da sala para ir verificar as crianças que estavam no corredor. Nesse momento, o Dedrick então se aproximou da Kyla, olhou para a menina e disse: "Eu não gosto de você." E ela respondeu: "E daí?" E então ele pegou a arma que ele tinha escondido na sua calça, apontou para ela e atirou. A bala pegou diretamente no seu braço e atravessou uma artéria vital. A garotinha ficou em um estado de choque e no momento ela só conseguiu olhar para um outro colega de classe e disse: "Eu vou morrer." Nesse momento, o barulho da arma, que parecia ser um balão estourando, assustou a professora Alice, que correu novamente para a sala e viu aquela cena, tudo o que estava acontecendo. Então ela imediatamente ligou para a emergência e tentou usar ali uma ressuscitação cardiopulmonar para tentar salvar a vida da criança. Ela disse pelo telefone que a criança estava tendo várias convulsões, estava virando os olhos e ela estava tentando fazer de tudo para ajudar, mas que a sua respiração já estava ficando difícil. Nesse momento, então, o Dedrick jogou a arma dentro de uma lata de lixo e se escondeu no banheiro da escola. Mas logo depois ele foi encontrado por um professor e foi levado sob custódia policial. 6 minutos depois que a professora ligou para a emergência, os paramédicos chegaram no local e tentaram tudo o que podiam para salvar a vida da Kyla. No momento do caso, a irmã da Kyla, a Elizabeth, foi chamada na direção da sua escola e ela não sabia o que estava acontecendo, seu irmão já estava também esperando por ela. Ninguém falou para eles o que tinha acontecido, só pediram para eles aguardarem a sua mãe chegar. E logo depois, então, a Verônica, mãe deles, chegou no local e levou as crianças diretamente para o hospital, onde lá ela falou então para as crianças que a Kyla havia sido atingida, havia sido atacada dentro da escola. E pelos relatos, a mãe da Kyla ficou em um estado de desespero dentro do hospital, só se ouvia os seus gritos por todo o local. Eles a levaram então para o Hurley Medical Center, com a esperança de tentarem salvar a vida da criança. Porém, quando ela chegou no local, ela já havia sido declarada como morta. Segundo a autópsia, a bala atingiu seu ombro direito antes de rasgar o seu peito e atingir órgãos importantes. Na escola, os pais das crianças foram aparecendo completamente desesperados, tirando seus filhos dali, em um completo choque do que havia acontecido. E ninguém tinha ideia direito do que havia realmente acontecido. Ninguém sabia que era uma criança de 6 anos que havia atirado na sua colega de classe. Após ser levado sob custódia policial, o Dedrick não parecia chateado nem com qualquer tipo de remorso. Era como se tudo fosse feito como um ato travesso, uma brincadeira de mau gosto. Ele contou o que aconteceu como uma coisa ruim que ele fez, como se tivesse só abatido em um amigo, como ele sempre fez. E depois de contar, ele recebeu um papel dos policiais e ele ficou ali desenhando como se nada tivesse acontecendo. Primeiro ele disse que um outro colega, uma outra pessoa da classe, havia atirado na menina e depois ele disse então que realmente levou a arma para poder assustar a Kyla depois do ocorrido no dia anterior. Os policiais deram a ele inclusive um lanche, o McLanche Feliz do McDonald's, para que ele pudesse responder mais perguntas e assim ele foi então falando tudo o que tinha acontecido. Segundo o chefe da polícia, Eric King, que ficou responsável pelo
caso, o Dedrick achava que tudo funcionava de uma outra forma, como se fosse um filme, uma série de TV, e ele não entendia que as pessoas realmente morriam de verdade. Ele não entendia que aquilo era algo real, ele não entendia o que era a morte. E é óbvio, ele tinha apenas 6 anos. Foi descoberto também sobre a origem da arma, que era uma arma roubada pelo Jamel James, e descobriram que ele costumava ficar girando a arma em casa, costumava ficar brincando, mostrando para as crianças, e o Dedrick e o seu irmão já haviam inclusive brincado com a arma anteriormente. Alguns vizinhos que moravam ali já haviam inclusive chamado a polícia para falar sobre essa vida que as crianças estavam levando, porém nada era feito. Como a lei do Michigan diz que a pessoa precisa ter idade suficiente para ter uma intenção criminosa, e nos Estados Unidos, crianças com menos de 7 anos não podem ser responsáveis pelos seus crimes e muito menos podem ser condenadas por algo grave. O Dedrick não poderia ter essa capacidade de intenção criminal e não podia responder pelo seu crime. Com isso, de acordo com uma lei anti-armas escolar, ele foi apenas expulso por 90 dias. E depois ele foi mandado para um orfanato. Como o dono da arma era o Jamel James e ele não guardou em um local seguro, mesmo tendo crianças em casa, ele foi considerado o culpado pelo crime e foi condenado por homicídio culposo, recebendo uma pena de 15 anos de prisão. O tio do Dedrick, Sir Marcus Winfrey, ele também se declarou culpado de acusações federais de porte de armas de fogo e ele foi sentenciado até a 12 meses de prisão. 8 meses após o tiroteio, Tamarla, a mãe do Dedrick, admitiu que chegou a segurar o seu filho mais velho para que outras crianças batessem nele e espancassem ele. O Dedrick, inclusive, estava presente, viu tudo isso acontecer e ele disse aos serviços de proteção que viu a sua mãe colocando uma fita adesiva nas mãos, pés e boca do irmão enquanto ele era espancado. E por conta de tudo isso, os dois foram colocados no sistema de assistência social e foram mandados para um orfanato. Hoje, o Dedrick, já adulto, não fala mais sobre o caso, se recusa a dar qualquer tipo de entrevista, mas já foi registrado que ele teve outros problemas com a justiça, onde ele foi preso em 2012 por invasão a domicílio, além de alguns outros furtos que também ele teve envolvido. Recentemente, a mãe dele foi procurada para ser entrevistada e ela se recusou a dar entrevista, mas ela mandou uma declaração a um jornal, onde ela disse que seguiu em frente e que toda a sua família vive muito bem e tranquilos, como uma família deve ser. A mãe da Kayla chegou a participar de vários atos por um controle de armas mais rigoroso. Ela chegou a processar também o Distrito Escolar Comunitário de Beecher, alegando que as autoridades escolares sabiam que o menino estava com uma arma, já que era muito fácil ver uma arma naquela criança. A arma era uma coisa grande perto dele. E que mesmo os professores, vendo que eles estavam com a arma, ninguém fez nada para evitar. Porém, o juiz acabou rejeitando esse processo. Em 2002, ela perdeu a custódia dos seus outros 2 filhos quando seu marido, Michael McQueen, foi acusado de abuso. E era como se ela não tivesse conseguido protegê-lo. A Verônica faleceu em 2016, aos 46 anos, por toxicidade de um paracetamol. A irmã da Kayla, Elizabeth, ela tem hoje 4 filhos. E ela sempre se lembra da irmã caçula com muita saudade e muito amor. Ela tentou algumas vezes entrar em contato com o Dedrick, mas nunca conseguiu, ele nunca deu esse acesso a ela. Porém, ela conseguiu encontrar a Alicia Jude, a professora que tentou ajudar a sua irmã, e agradeceu por estar lá com ela nos seus últimos momentos e tentar fazer de tudo para salvá-la. Até 2012, a Kayla era a vítima mais jovem de tiroteios em escola. Isso foi superado em 2012 no tiroteio da escola Sandy Hook. O Dedrick, por outro lado, continua sendo o atirador mais jovem em tiroteios nos Estados Unidos. Após o caso, a escola primária Buell veio a fechar em 2002 e ela foi demolida em 2009. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve, segue nas redes sociais. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo. Então, muito obrigada, valeu e tchau, tchau.